Olá a todos, eu me chamo Fabrício Curvelo e nós estamos na resolução de uma atividade de programação orientada a objetos que foca em métodos, tá bom? Essa terceira etapa aqui fala do método detalhes. Então, observando aqui o nosso diagrama de classe, nós temos diversos métodos escritos aqui na parte inferior do diagrama. O primeiro deles é o detalhes, então a gente vai começar a trabalhar esse método. O que esse método precisa ter? Então tem aqui o enunciado para isso. Olha, implemente o método detalhes, que ao ser acionado deve exibir os valores inerentes ao referido objeto para os seguintes atributos: fabricante, modelo e ano. Então eu preciso criar um método que, quando alguém chamar esse método, ele exiba na tela os valores que estão nos atributos de fabricante, modelo e ano. É um método bem simples, mas é o nosso primeiro método aqui de verdade, diferente dos construtores e gets e sets, enfim. Então, ele é o nosso primeiro método realmente específico para atender uma necessidade do nosso cliente lá, que está pedindo esse sistema para a gente. Então, vamos interpretar aqui primeiro o diagrama, para a gente já começar a pegar alguns valores que a gente vai usar no código. Olha, o sinalzinho de mais aqui significa que o método é público. Então, primeira palavrinha do título do método, public. Esse void aqui é o tipo de retorno que o método tem. Observa que eu tenho outros métodos, todos com retorno em string. E esse aqui é retorno void. Na verdade, retorno void significa que ele não tem retorno. Então é um método que, quando eu acionar, ele vai resolver um problema e não vai devolver nada para quem chamou. Ele simplesmente termina por ele mesmo com a solução resolvida. Então, ele é um public void detalhes. E ele também não tem nada na parte dos parênteses, então ele não tem uma entrada de dados. Quem simplesmente chamar o método só chama, executa aí detalhes. Aí o detalhes faz o que tem que fazer e encerra por ele mesmo porque não tem retorno. Então vamos lá para o nosso código, que já está em andamento. Olha, os métodos podem ser criados em qualquer pedaço da classe no caso carro, que é onde ele tem que ser, desde que fique abaixo dos atributos. Então eu posso criar ele já aqui ou lá embaixo, enfim. Eu vou criar ele aqui em cima por uma questão visual aqui na nossa tela, para a gente já poder criar ele olhando para os atributos, porque a gente está sempre falando de atributo e tal, mas você poderia criar eles lá embaixo, depois dos gets e sets, ou mesmo só depois dos construtores, ali entre os construtores e gets e sets. Bom, eu vou fazer aqui por uma questão visual de tela, para ficar mais claro para a gente aqui no vídeo, tá bom? Então, conforme eu te falei, ele é public void detalhes. Abrir chave, enter, criou ali a chave que fecha. Então, já tenho aqui a assinatura do método que a gente chama, né, que é o título do método com todas as características que ele tem. Bom, esse método ele precisa simplesmente exibir os valores referentes a fabricante, modelo e ano de algum objeto. Então, como é que isso vai funcionar? Como é que é esse negócio de algum objeto? Lá na minha classe gerenciamento carros, o que ele está querendo que aconteça é o seguinte: que eu pegue um objeto desses, como por exemplo o C1, que é um carro que eu tenho ali já criado, e escreva C1.detalhes. Opa, saiu tudo errado aqui, né? C1.detalhes. Quando eu faço isso, eu estou chamando o método detalhes e relacionado ao meu objeto C1, que é esse cara aqui todinho. Então eu estou querendo exibir, conforme o detalhes pede que seja fabricante, modelo e ano, desse meu C1. Então, quando eu chamar C1.detalhes, tem que aparecer Volkswagen, que é o fabricante, modelo que é Fusca e ano que é 77. Acho que agora já ficou claro para você, né? Vou te dar um tempinho aí para você resolver, você dá uma pausa no vídeo, resolve, depois volta para cá para a gente conferir. Então vamos lá. 1, 2, 3. Muito bem. Então, continuando, o que eu preciso fazer? A parte mais simples que eu teria para esse método, né, tipo o método da forma mais básica possível, seria simplesmente que ele tivesse sysalts dentro dele, onde cada um eu poderia fazer para um atributo desse que ele está pedindo. Então, para ficar uma coisinha organizada, eu poderia dizer fabricante e concatenar com o meu atributo fabricante. Olha, você deve ter feito, se você está fazendo pela primeira vez, desse jeito. E não está errado, tá bom? Você está pegando esse atributo fabricante e usando aqui. Mas se você observar aqui no nosso construtor, sempre que ele falou do fabricante global, que é o atributo global, ele está usando a palavrinha this. Mesmo que você não tenha um atributo chamado fabricante dentro desse método, por uma questão de organização, por uma questão de boas práticas,
você pode usar o this mesmo assim. Isso está deixando claro que você sabe que você está falando desse fabricante que é o global. Mesmo que não exista um local dentro do seu método, mesmo que você não tenha criado, o que eu estou falando de local, é que você não tenha criado uma variável aqui dentro com o mesmo nome, e isso pudesse gerar um conflito de quem é o fabricante que eu estou falando, né? Porque se eu tirar esse this aqui agora, você vai ver que ele vai mudar de cor, porque ele vai entender que é para falar desse. E está dando erro porque o fabricante está sem valor, então ele não consegue exibir um cara sem valor. Agora, não é para ser assim, então tiro esse cara daqui e ele agora entende que é o de fora. Mas eu particularmente prefiro que venha com o this, porque aí eu já estou deixando claro que eu sei que é o de fora, estou usando a minha palavrinha específica para dizer que eu estou falando da variável global, enfim, fica uma coisa mais organizada. Então, continuando, eu poderia até copiar aqui e colar mais 2 vezes, para agora falar do modelo. Então, seria this.modelo, que eu tenho que colocar aqui. E também o ano, this.ano. E esse método já está funcionando. Então, salvei. Vou lá olhar, eu chamei aqui C1.detalhes. Se eu executar, ele vai escrever o fabricante Volkswagen, modelo Fusca, ano 77. Isso já é a chamada desse método, detalhes, relacionado ao objeto C1, que é esse aqui. Agora, se eu fizer em seguida, como eu tenho 3 carros, você obviamente vai querer fazer a chamada para os 3. Então, C1, C2 e C3. Maravilha. Então, se eu agora for lá e executar novamente, você vai ver que aparecem os 3, mas já começa a ficar uma certa confusão, né? Porque sai tudo junto ali e tal. Não gostei dessa resposta. Olha, você pode deixar assim, mas você também pode dar uma melhorada, né? Como você é um bom desenvolvedor, você é uma pessoa que quer resolver tudo da melhor forma, eu sei que você vai querer dar essa melhorada que eu estou te propondo. Olha só, a gente pode enfeitar. É simplesmente enfeitar mesmo. Então, eu vou dar um sysout aqui antes. É uma solução que eu estou propondo e não tem que ser igual a minha, a sua não, tá bom? Você pode tentar outras alternativas, eu só estou te dando um exemplo. Então, eu posso colocar um sysout aqui, por exemplo, colocando uns tracinhos, seguido do título, carro. Vou nem botar 2 pontos, vou colocar mais tracinho de novo. Só com isso, quando eu executar, ele já vai exibir, ele vai escrever carro e depois vai vir com o restante. Então, colocando de volta lá na minha classe do pacote controller e dando um play, você vê que já ficou uma coisa um pouco mais saudável ali. Ah, eu queria separar ainda, eu queria que depois desse 77 aqui, antes de começar o próximo carro, que ele pulasse linha. Ah, legal, e você já aprendeu como é que pula a linha, né? Então vamos revisar isso, ó. Aqui depois da última linha do meu detalhes, eu posso continuar fazendo uma concatenação, abrindo de novo o texto, abrindo de novo a string, né? E colocar uma contrabarra N. Você sabe que o contrabarra N é uma sequência de escape, que significa pular linha. Então ele agora vai fazer a exibição do título carro, dos 3 valores e ao final ele pula uma linha. Quando ele vier exibindo o próximo, que eu estou chamando detalhes várias vezes, né? Ele já vai ter pulado essa linha. Então vamos ver como é que isso vai acontecer. Vamos lá dar um play de novo. Então, ó, agora ficou uma coisa realmente mais interessante, tá bom? Então tá aí o nosso método detalhes resolvido. Espero que você tenha gostado. E a gente vai para o próximo vídeo agora atender a próxima atividade desse exercício, tá bom? Então até já, um abraço.